O tema da nossa mensagem desta noite é avivamento. Antes de nós irmos para a palavra de Deus, eu vou dar uma introdução sobre o avivamento. Nós precisamos buscar todos os dias, pedir para o Espírito Santo de Deus nos avivar espiritualmente. Por quê? Isso é promessa do Senhor Jesus. Quando se fala de batismo no Espírito Santo, nós estamos falando de avivamento. O avivamento, ele precisa acontecer permanentemente nas nossas vidas. O batismo com o Espírito Santo não foi uma coisa estática que aconteceu só lá na igreja de Atos, não. Aconteceu lá, acontece hoje e continua acontecendo o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o avivamento que a igreja precisa para testemunhar do Evangelho e das causas de Cristo em nome de Jesus. O avivamento nos encoraja a pregar o Evangelho com poder, com autoridade e nunca negarmos o nome de Jesus, nunca nos envergonharmos de falar de Jesus para as pessoas. Precisamos disso, irmãos. Se não formos avivados pelo Espírito Santo, nós vamos negligenciar, deixar de falar de Jesus para as pessoas por timidez ou até mesmo com medo da reação de alguém. Não. Quando os nossos irmãos apóstolos e discípulos de Jesus, eles receberam o avivamento lá no Pentecostes, a palavra de Deus nos diz que eles começaram a pregar em Samaria e até os confins da terra eles foram pregando, e aonde eles passavam, as pessoas eram salvas, eram curadas, eles expulsavam os demônios e davam o testemunho com poder. É assim que a igreja de Cristo precisa continuar. A igreja de Jesus, ela é avivada, é a igreja que tem o poder de Deus aqui na terra, para salvar, curar, expulsar demônio e libertar as pessoas em nome de Jesus. É esta igreja, este evangelho, é o ministério de Jesus, que nós precisamos dar o testemunho dele, levar adiante, mas para isso, precisamos do avivamento do Espírito Santo em o nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Isaías, no livro de Isaías 44. Isaías 44. Glória a Deus. O tema é avivamento, eu acho que eu já falei, né? Já falei do tema. Glória a Deus. Hoje, amém, glória a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que dá de um copo d'água a um profeta, recebe galardão de profeta, em nome de Jesus. Está escrito aqui na Bíblia, irmão, em nome de Jesus. Então, eu que recebi 2 copos, então já recebeu 2 galardões, em nome de Jesus. Eu creio na palavra de Deus, está escrito. Amém, Jesus. Acharam, irmãos, Isaías 44, versículo 1, capítulo 1 ao 3, que diz assim, ó. Agora, pois, ouve, ó Jacó. Aqui, deixa eu te falar algo antes de nós continuar a leitura. Aqui, o Isaías, ele escreve esta profecia, que ele recebe de Deus e transmite para o povo de Israel. Apesar que quando Isaías passou esta mensagem para o povo de Israel, a maior parte do povo de Israel estavam desviados da presença de Deus. Mas Deus é aquele que ele sempre traz a palavra para encorajar e dar esperança para aquela pessoa que se desvia. Deus ele sempre está trazendo uma palavra, chamando as pessoas para se voltarem para ele novamente. Aqui ele diz, agora pois ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Ou seja, aqui Deus ele está chamando a atenção daquele povo
e o Espírito Santo falando para a igreja Comunidade Viva a Esperança nesta noite. Ouve a minha palavra, porque eu te escolhi. Deus está dizendo que Ele nos escolheu para que nós pudéssemos ter o conhecimento de quem é Ele. E a partir do momento que nós conhecemos e sabemos quem é Deus, Ele é o nosso Pai, porque Ele nos escolheu. E através do Senhor Jesus, aqui é promessa. E essa promessa, ela já se cumpriu. Aqui ele estava dando uma promessa, porque aquele povo estavam desviados. Mas se ele se voltasse para Deus, essa palavra se cumpriria na vida deles. Assim como se cumpriria na vida daqueles que estavam obedecendo, aqueles que estavam desviados, também essa palavra se cumpriria na vida deles, se ele se voltasse, se arrependesse, coração aberto, pedisse perdão, Deus perdoa, e é assim o processo, que todas as pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor Jesus, o Espírito Santo chama elas para se arrependerem e se voltar para Deus, e Ele recebe e trata como filhos e filhas em nome de Jesus. Aqui ele diz aqui, agora pois ouve, ó Jacó, servo meu, e tu Israel a quem escolhi. Assim diz quem? O Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Irmãos, tem nomes na Bíblia, e se nós não buscarmos o que significa, a gente fica sem o entendimento. Jesurum, que nome é esse? E tu, Jesurum, e tu, pessoa amada, não poderia escrever assim? Isso significa, Jesurum significa pessoa amada ou pessoa correta. E tu, pessoa amada, a quem escolhi. Mas ele escreve aqui, ó, bem estranho. É que no Velho Testamento tem muitos nomes muito estranhos. A gente precisa buscar o entendimento. E tu, Jesurum, a quem escolhi. E aí ele diz aqui, ó, porque derramarei água sobre quem mesmos? Os sedentos, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito Santo. Aqui está com letra maiúscula. Veja que aqui no Velho Testamento Deus promete avivamento para aquele povo que estavam desviado do seu caminho, e para o Israel de hoje, tanto Israel, povo de Israel, como nós hoje, que somos o Israel de Deus hoje. Porque derramarei água sobre os sedentos, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, a tua geração. Outro nome também que às vezes a gente lê posteridade, o que é isso? Significa a tua geração futura. Olha aqui a promessa apontando para quem? Para mim e para você, geração futura. Deus já estava aqui dando esta profecia para o Isaías, que Jesus viria, e através de Jesus, ele enviaria quem? O Espírito Santo. E através do Espírito Santo, ele derramaria sobre nós a sua unção, seríamos batizados, avivados com o próprio Espírito Santo, em nome de Jesus. Esta palavra se cumpriu lá no Pentecostes, e ela se cumpriu na minha e na sua vida, e precisa se cumprir na vida de todos, em nome de Jesus. Que o avivamento é o batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre terra seca. Sobre terra seca, sobre aqueles que estão longe. Mas se achegarmos a Deus com o coração aquebrantado, essa água, ela vai jorrar na vida desta pessoa, e aquela terra seca passa a ser uma terra fértil, em nome de Jesus Cristo. Então nós não podemos deixar de buscar, pedir o avivamento, o batismo com o Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Já expliquei para os irmãos que o batismo com o Espírito Santo é para nos capacitar, nos encorajar de dar o testemunho de Cristo aonde nós formos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você sair daí, você vai lá em Atos dos Apóstolos. Agora nós vamos lá para o novo. Sai do velho
Mas antes de você ir para em Atos dos Apóstolos, eu vou pedir que antes, no meio do caminho, antes de chegar no Novo Testamento, você vai parar no livro de Joel, para nós ver mais uma profecia do Senhor, uma promessa do Senhor se cumprindo em nome de Jesus. Livro de Joel. Joel está aonde, pastor? Joel, ele está na Bíblia. Joel está perto de Oséias, Amós, Joel e assim por diante. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Amém, amados? Aqui é uma promessa do Espírito Santo também. Veja que aqui Deus está sempre apontando, que Ele enviaria o Espírito Santo através do Senhor Jesus. 28 e 29. Diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito Santo sobre toda... Aqui diz sobre toda a carne. Sobre todos aqueles que aceitarem Jesus como seu único e suficiente Senhor da sua vida e andarem corretamente nos seus caminhos, obedecendo a sua palavra, já tem o Espírito Santo e agora tem que buscar o quê? O batismo, o avivamento no Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Aqui foi uma promessa que ela já se cumpriu e precisa se cumprir na vida de todos os cristãos em nome de Jesus, de todos os crentes em Cristo Jesus. É promessa, irmãos, e promessa de Deus se cumpre. Agora cabe a cada um de nós que estamos em Jesus buscar o avivamento em nome de Jesus. Não podemos nos acomodar. Nós não podemos simplesmente, eu já aceitei Jesus, eu vou na igreja, eu ouço a palavra e faço minhas orações e não passa disso. Não podemos esquecer do que está escrito. Olhe como é bom se guardar a palavra de Deus. Eu não posso esquecer do que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, onde Jesus diz assim: não foi vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda os frutos. Então, não é só ir na igreja, pastor, ou fazer minhas orações, ou ler a Bíblia. Eu preciso buscar incessantemente o avivamento, para que eu possa dar frutos para Deus, para que eu possa dar os frutos que o Paulo escreve lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 em diante. Os frutos do Espírito, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, tudo isso são frutos do Espírito que eu preciso dar. Mas eu preciso do avivamento para que eu possa dar esses frutos para Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você sabe por que é que nós ouvimos uma palavra tão santa que nem essa? Porque nós amamos e somos responsáveis por pregar a verdade. Nós somos uma igreja séria, que não brincamos com a palavra de Deus e muito menos com a salvação de ninguém, queridos. Nós queremos que todos vão morar no reino dos céus, porque esse é o objetivo. Foi por isso que levou Jesus a morrer na cruz e ressuscitar. Foi para nos dar vida e dar oportunidade de conhecer a Ele e um dia poder morar no reino dos céus, em nome de Jesus. O avivamento nos fortalece na fé. O avivamento nos coloca, nos dá coragem para não só pregar o Evangelho, mas também para resistir ao mal, resistir às tentações, resistir às astutas ciladas do diabo, resistir os manjares que Satanás e o mundo oferecem para nós todos os dias. Se eu não sou avivado, eu vou ceder. Eu vou comer dos manjares do Satanás, porque eu não tenho força para resistir. Eu não tenho força para dizer não. Eu até, a princípio, eu digo não. Mas o inimigo, ele dá uma insistênciazinha, a carne já cedeu. Não!
Se viver segundo a carne, morrereis, mas se viver segundo o Espírito Santo, viveremos na glória, em nome de Jesus. Então, o avivamento, ele é extremamente 100% necessário na vida do cristão, em nome de Jesus. Não podemos nos acomodar, temos que orar incessantemente, e nas nossas orações nós temos que clamar, chorar diante de Deus, clamando, pedindo o batismo com o Espírito Santo, e ele nos concede em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, as portas se abrem em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 7. Amém, queridos? Quem disse isso? O Senhor Jesus. Então, pede que recebe. Amém? É pedir. Tem que pedir. O bater significa bater na porta do coração do Pai. Incessantemente. Nem só pedir o avivamento, como pedir o que necessitarmos. Incessantemente. Oração sem cessar. É bater na porta do Pai. Incessantemente. Os irmãos lembram do que está escrito lá no livro de Lucas capítulo 18, aonde Jesus, ele faz aquela parábola do juiz iníquo, que tinha aquela viúva, que tinha uma causa, e ela ia todos os dias para aquele juiz fazer justiça, julgar sua causa. E o juiz falava, sai daqui, não me importuna, eu não temo a Deus, não temo a homem, mas como essa mulher todo dia vem me importunar, eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus, ele diz, preste atenção no que disse o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, ainda que achem que ele age ou é tardio para atender às suas petições. Deus não tarda. Ele não está com seus olhos fechados. A Bíblia diz que ele está com os olhos fintos sobre nós, e os seus ouvidos atentos ao meu e o seu clamor em nome de Jesus. Não deixe o inimigo te enganar ou dizer na sua mente que Deus não está te vendo e ele não está ouvindo as suas orações. Ele está te vendo e ele ouve todas as orações. E a própria Bíblia diz que ele não nos coloca fardo pesado que não possamos suportar. Pastor, o fardo está pesado. Então ele vai aliviar em nome de Jesus. Mateus 11, 28, Jesus ele diz, vem a mim. Está com o fardo cansado? Eu alivio em nome de Jesus. Então é só ir com fé diante dele e lança sobre ele o fardo. A Bíblia não manda fazer isso? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Jesus não fala isso. Venham a mim, você que está cansado e oprimido. E aí ele diz, quando você vier a mim, eu, Jesus, aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, me encontrarei descanso para a vossa alma. Só se acha descanso. Só tem refrigério para a nossa alma, irmãos, no Senhor Jesus. Fora dele é só aflição, é só angústia, é só decepção. Mas com Jesus nós enfrentamos lutas, mas nós vencemos todas elas no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o que mesmo? O meu Espírito Santo. É promessa que Deus fez através do profeta Isaías, através do profeta Joel. Ele falou, eu derramarei. Ele falou, eu não estou derramando, eu derramarei sobre eles. E ele derramou, começou ali no Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, e continua hoje
o Espírito Santo ungindo, batizando, avivando, transformando, ensinando e nos dando sabedoria em nome de Jesus, encorajando na fé para testemunharmos da verdade em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora nós vamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos 4. Glória a Deus. Aqui tem um testemunho lindo de Pedro e João. Pedro e João, perante o Sinédrio, eles aqui estavam em um confronto com os incrédulos, com os judeus, com os fariseus, e aqui no versículo de número 31 e 32 diz assim, ó: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam, e reunidos, e todos foram cheios de que mesmo, amados, do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra. Eles estavam orando, e de repente, o Espírito Santo se move com tanto poder, que ali eles foram tomados para testemunhar do Evangelho de Cristo e pregar com todo o poder e com toda a autoridade. É para isso que o Espírito Santo nos capacita, é para isso que o Espírito Santo nos batiza, nos aviva espiritualmente, para que nós possamos pregar a palavra de Deus com poder, com eficácia, para que aquela pessoa que ouve, ela seja tocada no íntimo do seu coração. Porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E para que a pessoa seja convencida, tem que ter a palavra da verdade, a palavra pregada na unção do Espírito Santo, para que esta pessoa sinta o impacto do poder de Deus na vida dela, e ela se arrependa do caminho errado que ela está trilhando, e queira se voltar para Cristo para receber o perdão e ser salvo em nome do Senhor Jesus. E aqui no 32, e era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era seu própria, mas todas as coisas lhe eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o quê? Abundância de graça. Glória a Deus e aleluia. Veja quando o Espírito Santo desce, quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Aqui a palavra diz que os apóstolos, eles davam testemunho com poder da causa de Cristo em nome de Jesus. E é para isso que nós precisamos, irmãos, buscar o avivamento no Espírito Santo, buscar ser batizado com o Espírito Santo. Portanto, não é qualquer pessoa que vai subir num altar e vai pregar o Evangelho de Cristo. Tem que ser batizado com o Espírito Santo, cheio da unção de Deus, para dar o testemunho da verdade. Não trazer letra mata, mas o Espírito Santo é o que dá vida, é o que fortalece espiritualmente, é o que dá o verdadeiro entendimento da verdade, para que a pessoa possa resistir diante do homem mau, diante do Satanás, diante das adversidades, diante das mentiras, dos falsos profetas. Você não tem sombra de dúvida nem variação, que as palavras que o Espírito Santo de Deus é a verdade, e ninguém vai te confundir, em nome de Jesus. Você não vai ter sombra de dúvida, você não vai ficar na corda bamba, mas fulano falou aquilo, mas fulano também falou aquilo. Você não tem que ouvir fulano A, B ou C, você tem que ouvir a palavra da verdade trazida pelo Espírito Santo na íntegra, sem rodeios, sem mistura. A palavra de Deus não precisa de mais nada, que ninguém acrescente ou tire uma vírgula dela. Ela é perfeita, ela é o poder de Deus, porque ela é o próprio Jesus. Se alguém tirar ou acrescentar uma vírgula da palavra de Deus, o próprio Jesus diz que é tirado dele o reino dos céus.
Então, as pessoas, quando elas perdem totalmente o respeito pela palavra de Deus, se lança de qualquer jeito e quer um povo sem entendimento para manter as pessoas manipuladas, porque um povo sem entendimento se manipula com a maior facilidade, e é uma multidão de gente cegas, sem saber para onde vai, confiando na palavra do homem e não na palavra de Deus, porque não tem palavra palpável para que ela se sustente firmemente, com convicção que isso é a verdade, e é essa palavra que eu preciso para que eu possa morar no reino dos céus e eu possa resistir, enquanto estiver aqui na terra, resistir ao mal, resistir ao pecado, resistir ao mundo e não sair da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Se você voltar um cadinho, vai lá em Romanos capítulo 12, para nós ceiar. Romanos capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 12. E nós vamos, daqui a pouco, orar, ceiar e a bênção de Deus em nome de Jesus. Romanos 12. Capítulo 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto. Ou seja, qual que é o culto racional que eu presto a Deus, pastor? Apresentar o meu corpo em santidade, ou seja, me apresentar para Deus sem ter do que me envergonhar. Sabemos que somos falhos, imperfeitos, só vamos atingir a perfeição no dia que esse corpo aqui for desfeito e Jesus nos levar. Aí nós vamos atingir a perfeição. Mas enquanto estivermos nesse corpo, nós vamos errar. Mas não errar a ponto de nos envergonharmos de entrar na presença de Deus. Falhar, cometer pecado, deslizes, nós vamos cometer enquanto estivermos neste corpo. Mas são coisas que imediatamente a gente se conserta, pede perdão para Deus e você continua com os olhos no alvo e não perde o Senhor Jesus de vista, em nome de Jesus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de quem? A partir do momento que eu me separo do mundo, aí eu vou começando a aprender e ver o operar de Deus na minha vida. E aqui o apóstolo, ele diz o seguinte: para que eu possa ver o agir de Deus na minha vida, eu preciso me distanciar do mundo. O mundo, ele trabalha contra Deus. Tudo que pertence ao mundo vem contra a Deus, contra a palavra dele. Por isso que quando Jesus ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando Jesus fala isso, é para nós nos afastarmos, para que o mundo não venha atrapalhar, para que nós possamos experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso me distanciar do mundo, das coisas que me contaminam. Eu preciso me distanciar para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e vontade de Deus para a minha vida. Só assim eu vou experimentar essa bondade de Deus na minha vida. Enquanto eu estiver envolvido com coisas do mundo, um pé no mundo e outro na igreja, eu não vou experimentar da boa e agradável, perfeita vontade de Deus na minha vida. Não tem como, porque a palavra de Deus manda fazer isso. Se afasta das coisas do mundo para que você possa experimentar qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, no nome do Senhor Jesus. Coisa linda, né, irmãos? Tudo o Espírito Santo nos ensina, passo a passo. Só cabe a nós querer, ouvir, entender, guardar e praticar no nome de Jesus. Aí, voltando só um pouquinho para nós encerrar,
Nós já vamos encerrar e orar. Nós vamos no livro de Atos novamente. Só que é Atos capítulo 2 agora. Atos 2. Rapidinho aqui nós já vamos. Atos capítulo 2. Versículo 17, irmãos. 17 e 18, que diz assim, ó. E nos últimos dias acontecerá, diz quem? Deus, que do meu Espírito Santo derramarei sobre toda a carne. Quem foi que falou isso lá atrás mesmo? Os irmãos lembram quem falou? O profeta Joel. Olha onde ficou o profeta Joel, e olha aqui, ó, o Lucas escrevendo aqui. Olha a palavra de Deus, que veja como se encaixa certinho. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Não foi isso que o profeta profetizou lá atrás? E o Lucas chega aqui, e olha aqui, ó, no 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão em nome de Jesus. Ou seja, naqueles dias, é hoje, amanhã, depois de amanhã. Agora a promessa, ela já se cumpriu e está se cumprindo. Só cabe agora o quê? A nós buscar esse avivamento de coração. Eu preciso querer, pedir, para que eu possa receber no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Guarde esta palavra santa selada no seu coração. Não deixe nada roubar ela.